subsídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos recebendo aqui no estúdio ADCast para comentar juntamente comigo as lições da Escola Bíblica Dominical, pastor Ebenezer, ou Benê, está aqui o pastor, a paz do Senhor, pastor. Pastor Neusley. Também recebendo no estúdio ADCast o evangelista, o irmão Mike Mocaibe, que mais uma vez está conosco. A paz do Senhor, irmão Mike. A paz do Senhor, pastor Neusley. A paz do Senhor, pastor Ebenezer. Muito obrigado pela participação. E hoje, a lição de número 7, que traz por título Uma Igreja que não teme a perseguição. O textuário dessa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa a Deus do que aos homens. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida e segundo, Deus a protegerá. E a palavra-chave da nossa lição de hoje, ela é a palavra perseguição. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 32, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 5. Os objetivos da nossa lição de hoje: primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Também demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramento e da intercessão. E terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Já iniciando aqui na introdução da nossa lição de hoje, nós vamos estudar durante esta lição de número 7 sobre as perseguições que a igreja enfrentava, ou ainda enfrenta, podemos assim dizer, até mesmo porque alguns dos problemas que a igreja enfrentava lá na época da igreja primitiva são alguns dos problemas que enfrentamos ainda hoje, né? Isso porque a fé cristã que nós defendemos, e por ela ter alguns princípios exclusivos, isso muitas vezes choca com os valores seculares e mundanos. Então, acaba que havendo um choque com o mundo, como nós dizemos. E aí esse choque acaba havendo algum tipo de perseguição. Assim como havia na época a perseguição política, dentre outras perseguições, hoje nós também vivemos alguma situação parecida, ou já vivenciamos, alguns de nós, até durante a pandemia, podemos assim dizer, algumas perseguições. Mas, assim como Deus era com a igreja primitiva e a fez crescer mesmo em meio à perseguição, Deus continua sendo com a igreja de hoje e protegendo a igreja para que o evangelho seja cada vez mais difundido e para que a palavra alcance vidas. Então, este é o contexto da nossa lição, inclusive a palavra-chave perseguição, e nós já vamos adentrar aqui ao primeiro tópico, que fala sobre a igreja perseguida, e o primeiro subtópico é os perseguidores. Irmão evangelista Mike Mocaibe. Meus irmãos, mais uma vez, meus agradecimentos a todos que estão participando desta edição da nossa ADCast. Mais uma vez agradecer pastor Neusley, pastor Ebenezer, que estão
aqui conosco e de maneira que estão nos privilegiando desta oportunidade. Deus abençoe a todos os irmãos. Meus queridos, a igreja perseguida, gostaria de fazer menção, primeiramente, ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12, palavras de Jesus concernente à perseguição. Diz o texto: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então essa aqui é a versão bíblica internacional, para ficar bem mais didática para o entendimento dos irmãos. Então, primeiro ponto, Jesus não nos furtou desta realidade que passaríamos por dificuldades, problemas, sobretudo perseguições. E a igreja primitiva, depois o cristianismo primitivo, também não se furtou desta realidade de passar por perseguição. No parágrafo da revista, muito bem colocada e comentada pelo autor, diz assim: na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja, em Atos capítulo 5, versículo 17 e 24. No capítulo 5, versículo 17, diz que o sumo sacerdote e todos seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Então, nós temos a expressão inveja, esse sentimento que fazia com que tanto o partido dos saduceus, que foram os primeiros provocadores, né, dos apóstolos, tiveram em razão deles terem um conhecimento racionalista, como tinham, como também eles destoavam da realidade dos apóstolos. Por que eles sentiam inveja dos apóstolos? Porque neste momento, nesta ocasião, os apóstolos estavam realizando milagres. Vale lembrar que Jesus estava há poucas semanas anterior que ele foi julgado e executado. E, posteriormente, semanas posteriores, os apóstolos continuam pregando a doutrina da ressurreição, sobretudo do Evangelho de Jesus Cristo. Dito isto, eles começaram a fazer milagres, prodígios e maravilhas, e com isso começou a haver muita popularidade. Então, os apóstolos do Senhor se protegiam diante da popularidade que eles estavam tendo. E com isso, os saduceus que não faziam milagres, como as grandes autoridades religiosas que também tinham a letra, tinham o domínio da lei de Moisés, mas eles não faziam milagres como bem outorgado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E devido a esta inveja, eles decidiram perseguir os apóstolos do Senhor mediante o que está escrito no texto. E no verso 26, para fechar esse primeiro momento, diz que, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejassem. Então nós vamos falar dessas personalidades daqui a pouco, sobre o capitão do templo dos saduceus e também dos sacerdotes, que são aqueles que colocavam-se como oposição dos apóstolos do Senhor. Mas veja que eles tinham medo, ou receio, ou temor, porque o povo via os milagres e protegiam os apóstolos do Senhor, que naquele momento estava se insurgindo na igreja do primeiro século. Amém. Bem exemplificado. Aqui até o comentarista, irmão Mike, ele coloca que em Atos 5 menciona sobre os 3 grupos aí, né? Os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, fazendo menção aí a estes 3 grupos, ou seja, havia aí, podemos dizer, uma hierarquia entre eles, né? Primeiro podemos dizer os sacerdotes, ou aqui não faz menção na lição, mas podemos até pensar que seja o sumo sacerdote que eles mencionam, até porque na lição o comentarista coloca que o capitão do templo, ele era um sacerdote de nível inferior. Isso. E tem os saduceus, que era um grupo, né, Isso. dos judaizantes ali, que fazia
o bom uso da lei, eram pessoas doutas do conhecimento. Então, essas 3 menções seria justamente isso mesmo, né? Os saduceus, diferente dos fariseus, só para exemplificar, os fariseus eles tinham mais a representação do aspecto religioso, era o conselho religioso. Tanto que os fariseus, eles surgiram um pouco antes da manifestação de Jesus, mais ou menos no ano 146 a.C., após a revolta dos Macabeus. Então eles vão surgir até como uma classe pura, casta, querendo preservar a lei do Senhor. E os saduceus, diferente dos fariseus, aqui não falo os fariseus, mas é importante porque era um grupo que Jesus muito denunciava. Diferente dos fariseus é que os fariseus não criam naquilo que os fariseus criam. Os fariseus, por exemplo, acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos, demônios. Os saduceus não. Eles só acreditavam na lei de Moisés, né, na questão dos rituais levítico, mas ao mesmo tempo eles não criam em todo o Antigo Testamento, eles só criam na lei de Moisés. A diferença também é que os saduceus eles eram mais voltados para questões políticas, né? Eram bem lógicos, eram bastante racionalistas, mas eles eram voltados para as questões políticas. Enquanto nós temos o último, né, que foi colocado pelo Xingu, capitão do templo, que exercia a função de polícia, né? A função de polícia que nada mais era que cuidar da entrada, da saída do povo quando peregrinava-se para os períodos de solenidade, as festas em Jerusalém. Então eles controlavam, por exemplo, a entrada, a saída, como também se houvesse algum motim, houvesse algum conflito, eles eram aqueles que iam reprimir todo tipo de manifestação. Era o capitão do templo, para entender os irmãos aí, eles faziam uma função de polícia. Muito bem. Pastor Benê, algo a acrescentar nesse primeiro tópico? Muito bem explanado pelo evangelista Mike, quero cumprimentá-lo também. Obrigado. E o pastor Shin, Daniel, ele era um grande sábio. E Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas Deus o livrou, fechando a boca dos leões, para que Daniel continuasse fazendo a vontade de Deus ali no palácio também. Hoje, eu me sinto como um leão na cova dos Daniéis, porque estou aqui com 2 sábios e eu fico tranquilo se precisar fechar minha boca aqui. Pastor Benê é gente boa demais. Falsa modéstia, né? Isso, imagina. Vamos lá, então, para o segundo tópico. Eu acho que aqui era até importante, irmão Viu, Mike. pastor Shin, sobre as esferas, não sei se eu posso comentar um pouco aqui, sobre as esferas da perseguição, que o nosso irmão Mike falou, sobre que existe 2 esferas que aqui na lição nos mostra. A esfera religiosa e na esfera política, que já foi até citado aqui. Esses religiosos, eles tinham essa inveja e tinham um motivo para que eles tivessem essa inveja, essa grande inveja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, nos mostra que Pedro, na sua primeira pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Ou seja, essas quase 3.000 almas que se converteram ao Evangelho, eles vieram da onde? Eles eram, certamente, da religião judaica. Então, agora, os religiosos, vendo tudo isso, obviamente que eles sentiriam inveja disso. Na outra pregação de Pedro, na outra explanação de Pedro, logo após a cura do coxo, a Bíblia também nos fala que quase 5.000 homens se converteram ao Evangelho. Então, esse número é muito maior do que 8.000, porque o segundo conta apenas os homens. Então, logo esse pessoal, esses religiosos, começaram a perceber que eles estavam perdendo muito dos seus membros. E então começa essa perseguição por conta desses líderes religiosos também. E também outra esfera, pastor Neusley, é a esfera política, né? Os políticos, como dizem aqui na nossa lição, eles não estavam nem um pouco preocupados com nada, né? O problema deles era apenas aumentar o seu capital político. Depois que eles matam Tiago, eles perceberam que os judeus ficaram felizes, gostaram da ideia de ter
um cristão influente morto. Então, eles, aproveitando essa situação, vamos prender Pedro também, porque daí a gente fica muito bem com os religiosos e vamos ter o nosso capital político aumentado. Então, os políticos preocupados apenas com eles e os religiosos se sentindo apenas grandes invejas e ameaças também. E vale lembrar também, pastor Ebenezer, que os dois, numa fala bastante popular, se bicavam, né? Ou seja, não se davam bem. Em razão disso, Jesus representava para os dois uma ameaça, tanto que os dois viraram amigos, né? Tanto os saduceus, os fariseus e todos os outros grupos religiosos e políticos se tornavam-se até amistosos em relação à pessoa de Jesus, né? Pastor Neusley, se me permite, é muito bom, professor, também lembrar que na história da nossa igreja no Brasil, no início, sofreu muitas ameaças também a nossa igreja e perseguições. No início da nossa igreja, aquelas pessoas que tiveram, os professores tiverem acesso à história da nossa igreja, é bom apresentar na sala de aula o que sofreu os missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre. No livro de apoio, por exemplo, mostra 2 cartas, uma de Daniel Berg e outra de Gunnar Vingre, enviando seus amigos fora do Brasil, e eles falam das perseguições que eles passavam aqui. Prisões, há uma certa carta que o Daniel Berg manda para um amigo, ele diz que estava fazendo um culto em uma casa e as pessoas chegaram em suas casas, na casa onde eles estavam, com paus e pedras, procurando apedrejá-los e tomar as Bíblias deles para queimar. Então, na história recente da igreja aqui no Brasil, sofreram-se muitas perseguições. Certamente, se o professor perguntar para alguns alunos mais antigos, com mais idade, mais tempo de crente, eles vão contar experiências também do que eles sofreram no início da sua fé também. Muito bem explanado pelo pastor Benê essa questão. Inclusive, essas perseguições também, que surgiu, falando aqui deste século, né? Elas foram de cunhos religiosos também. Sim. Com Tinha certeza. um grupo, de cunho religioso, Muito parecido com a igreja primitiva, né? muito parecida. Tinha esse grupo que se aliava aos delegados da cidade, Exatamente. prefeitos da cidade, que era, na verdade, esse chefe religioso quem mandava na cidade. Sim. E aí ele mandava pôr fogo nas igrejas, Exatamente. mandava matar os missionários que vinham. Os batismos eram feitos à noite nos rios para não serem percebidos. Exatamente. Inclusive, recentemente tem a história que, agora eu não me recordo se foi com Daniel Berg ou Gunnar Vingre, que estava sendo perseguido para ser morto, mas a irmã Celina, se eu não me engano, recolhe ele para casa dela, para que ele não fosse morto. Tem uma reportagem que saiu recentemente, de um recorte de uma das cartas que o pastor Benê fez menção. Então, essa perseguição, ela não é de hoje. Houve uma, pastor Neusley, pastor Mike, que uma das filhas dos missionários morreram e quando eles foram sepultar, não foi permitido sepultar no cemitério, porque o padre disse que aquele cemitério era só para os católicos. Então o missionário pegou o corpo da sua filha e levou para a delegacia. E foi para o delegado decidir o que teria que fazer. Olha o ponto que a nossa igreja sofreu num passado bem recente. E aí talvez valha algumas perguntas para o professor fazer na sala de aula, porque hoje no Brasil nós não sofremos uma perseguição como essa mais. Essa perseguição como sofreu a igreja primitiva, como sofreu a Assembleia de Deus no início da sua existência aqui no Brasil. Então, talvez valha a pena fazer pelo menos umas 3 perguntas para que os alunos possam pensar um pouco. Por que que a igreja brasileira não é mais perseguida hoje? Será que é porque há uma proteção divina para com a igreja? Ou será porque a igreja cresceu muito, se tornou numerosa? Hoje nós temos representantes no governo, por exemplo, nas assembleias legislativas de todo o Brasil. Será que é por isso? Ou será porque nós não somos mais uma ameaça e não provocamos mais inveja?
Então há de se pensar alguma coisa sobre isso também. É uma pergunta Deixar para os ser alunos. discutida na sala de aula, né? Mas tem também, pastor Neusley, tem um irmão que escreveu um livro bem bacana, que também é publicado pela CPAD. Ele nos dá uma resposta legal sobre isso, é muito importante também sobre isso. Na página 93, ele fala sobre algo muito importante. Ele é o irmão André, que ele é o fundador do Portas Abertas, conhecido como o contrabandista de Deus, que levou Bíblias para os países na antiga União Soviética, por exemplo. E ele fala muito sobre as ameaças, as igrejas perseguidas, que vamos falar mais um pouco mais para frente. Então, ele diz uma coisa muito importante. Diz assim, ó: Deus protege todo o país em que ele vê um potencial para a evangelização mundial. Quem sabe Deus está vendo que o Brasil tem um potencial para a evangelização mundial. Talvez seja essa a explicação, porque nós não somos mais perseguidos hoje também. Sim. Glória a Deus por isso. Que seja Esse motivo, né? esse o motivo, essa a resposta que É verdade. nós podemos passar em sala de aula, né? Já pulando aqui para o subtópico 3, né? Tópico 1 já e o 2 bem definido, né? A única coisa que de repente poderíamos acrescentar aqui faz menção ao rei Herodes, que começou ali uma perseguição, inclusive foi quem mandou matar o primeiro apóstolo, né? Foi o Tiago Maior, que era o irmão de João. E inclusive, fazendo uma análise, Herodes, ele era um seguidor da religião judaica, né? Que é o Agripa, né? E inclusive de raízes ali, podemos dizer, dos parentes, né? Dos filhos de Abraão, que ele é da linhagem de Esaú, esse Herodes Agripa, que vem ali da linhagem de Esaú, é dos Edomitas. Então, esse camarada aí da linhagem manda perseguir o próprio povo dele ali, que ele estava, e aí viu que aquilo foi bom e falou: não, vamos continuar agora. Vamos começar a Vamos para matar, frente, né? vamos para frente. Então, Infelizmente. Mas tudo tinha um plano de Deus também. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia também, né? exato, exatamente. Vamos lá, o terceiro subtópico aqui tem um tema interessante. A igreja enfrentará oposição. Quando eu fiz a introdução da lição aqui, eu fiz menção às perseguições, inclusive de cunho religioso, mas eu disse aqui por conta dos princípios que a nossa igreja defende, né? Então acaba que havendo uma perseguição por conta destes princípios. Mas aí eu até coloco uma coisa aqui. O cristianismo bíblico, por sua natureza, ele é um evangelho que é para alcançar a todos. Inclusive, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele é para ter um alcance. Só que da mesma forma que ele é um evangelho para ter um alcance, ele também é um evangelho que tem e estabelece os seus princípios. E se você quer ir para o céu, vamos dizer aqui no mais claro, você tem que obedecer esses princípios. Inclusive, são princípios que são mandamentos bíblicos, né? Aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. Aí você já vê um princípio. Primeiro, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. Então, você entende que ali já está sendo estabelecido alguns princípios. E aí, às vezes, por nós estabelecermos esses princípios, somos chamados de antiquados, de preconceituosos, que é a palavra que mais vem sendo usada hoje em dia, né? Contra nós, né? Contra nós. Somos indesejados, dentre outros Intolerante. adjetivos aí, intolerantes, né? Mas não é que existe isso.
Nós apenas seguimos a Bíblia, nos pautamos na palavra do Senhor, para poder seguir os princípios da nossa fé que nos leva ao céu. Então, o evangelho, ele é para todos, mas os princípios são estabelecidos para serem seguidos. Professor Benê, professor Mike, seria isso? Tem algo a acrescentar com relação a esse tópico? Paulo, ele orienta Timóteo, seu filho na fé, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O manejo é domínio, é você ter as garantias, as prerrogativas. Uma vez que você conhece o Evangelho, se arraiza na palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia Sagrada, isso torna-se uma verdade absoluta para você. Então, a Igreja do Senhor, a igreja que nós fazemos parte, a Assembleia de Deus, ela não se pauta em relativismos, em progressismos, e todo extremismo que envolve nessa expressão ismo, nós não aderimos. Por quê? Porque nós temos princípios basilares e não abrimos mão desses princípios, né? Por isso que uma coisa é você ser preconceituoso, outra coisa é você ter um conceito firmado, né? Então, nós temos um conceito firmado, nós temos um conceito fundamentado. E a nível de Brasil, nosso país, ele é um estado laico, não tem nenhuma religião estatal predominante, né? Como anos atrás, eu lembro que na infância, no ensino fundamental, a gente levantava, antes de começar a aula, a gente fazia a oração do Pai Nosso, só que era aquela oração que enfatizava uma outra religião, uma outra matriz religiosa, né? Mas às vezes hoje a gente parece que tem saudade, mesmo que fosse outra matriz religiosa, temos saudade, por quê? Porque ainda tinha princípios conservadores, E cristãos, né? E cristãos, né? Embora nós tenhamos teologias bastante distantes, mas nós ainda, do ponto de vista cultural, religioso, ainda mantinha aquele conservadorismo, né? Agora, nem esses fiéis, né, quando passa nessas determinadas matrizes religiosas, não faz nem aquilo que fazia, né? Então veja o quanto o risco do secularismo, que é esse desencanto do sagrado, esse desencanto pela religião. Então, eu acho importante a gente pontuar esse aspecto, por quê? Porque nós somos e temos conceito bem firmado e fundamentado na palavra, né? Já foi falado em outras ocasiões aqui na TheCast, mas podemos pontuar mais uma vez, reiterando as outras ocasiões. Por exemplo, nós somos contra o aborto, né? Nós somos contra o aborto, nós somos contra o casamento homoafetivo, né? Homossexual. Nós somos contra a todo tipo de relações bestiais. Então, são vários outros temas e assuntos, né, que diz respeito não somente uma questão religiosa, mas a saúde psicológica, fisiológica, conjugal, familiar, né, de uma sociedade de bem e que se pauta, né, como uma sociedade próspera e saudável. Então, esses são um dos nossos pontos que não abrimos mão, né? Pode ser que haja projetos de lei no legislativo, pode ser que haja decisões por parte do STF, mas como já foi dito aqui por um dos nossos apóstolos e está bem substanciado na palavra de Deus, melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. E isso não diz respeito a ser sedioso, mas diz respeito nós cumprirmos a vontade de Deus. Não existe um confronto de lealdade. A nossa lealdade é voltada para e exclusivamente ao Senhor, né? Então, é uma exceção à regra, né? Essa exceção à regra, nós não abrimos mão dela. Inclusive, Mike, esse versículo aqui, alguns até dizem assim, então está incitando a desobediência ao Estado. Não, de jeito nenhum, até porque o próprio Estado, ele dá garantias constitucionais, né? O artigo 5º da Constituição, ele diz sobre a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença, também sendo assegurado o livre exercício do culto religioso na forma da lei, a proteção também local do culto e suas liturgias. Então, aquele versículo lá, ele casa com
o nosso livre exercício de culto religioso, obedecendo os princípios da nossa religião, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. E aqui eu faço até menção de um outro ponto com relação às perseguições que a igreja enfrenta. Inclusive, você estava fazendo menção aí das escolas, onde se tinha leitura bíblica, louvores, alguma coisa nesse sentido, que hoje está, na maioria, sendo proibidas, né? E aí eu me lembro de quando, nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas caíram, e foi questionado, se não me falha a memória, a filha de Billy Graham. Filho né? de Billy Graham. A filha de Billy Graham foi questionada por jornalistas que eram adeptos a tirar das escolas a oração que era feita em todas as escolas. Estados Unidos é de maioria protestante, né? E havia sido tirado das escolas a oração e toda a liturgia que existia. E aí questionaram ela, por que o seu Deus permite acontecer isso? E aí ela baixou a cabeça, pensou, e ela deu uma resposta que eu achei fenomenal aquilo, lógico, o Espírito Santo ali no momento. Ela disse assim, vocês abandonaram a Deus e agora vocês questionam por que Deus permite que isso aconteça? Quando vocês deixaram de fazer a oração com seus filhos no lar, na escola, quando vocês aceitaram que proibisse nas escolas as orações a Deus, vocês estavam dizendo, nós não precisamos de você, Deus. Nós não precisamos. Então, vocês expulsaram Deus da vida de vocês e agora vocês questionam por que ele permite que isso aconteça? E aquela jornalista que perguntou ficou calada porque não sabia o que responder. Então, hoje, essas perseguições acontecem e a gente vislumbra a mesma situação. As pessoas, eles perseguem, falam, mas depois eles querem questionar do contrário. Então, que Deus possa nos dar sabedoria para poder lidar com essas situações. Mas vamos lá que o nosso tempo ele corre e a gente precisa entrar aqui pelo menos no segundo tópico já. A igreja protegida. E nós já começamos a entrar aqui na questão de que existe a perseguição, mas também existe um Deus que traz a proteção, como já foi dito aqui pelo pastor Benê, né, a respeito do livro que ele fez até menção aqui. Então, a igreja protegida, primeiro tópico, um anjo de Deus, com Mike. Atos capítulo 5, verso 19, diz assim, mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Então veja a intervenção, né, de um anjo, que a Bíblia menciona o anjo do Senhor, evidentemente a presença do Senhor, né? Existe aí uma distinção entre anjo do Senhor como uma classe separada de apenas anjos, né? Então o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Podemos observar em Hebreus também, capítulo 1, versículo 14. Lá diz que os anjos são ministros, instrumentos de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, vejamos que esse assunto sobre o ministério de anjos ou ministério angelical é um assunto que não é muito falado nas nossas igrejas. Não é muito falado sobre a angelologia. Talvez pelo receio, né, que muitos irmãos da nossa igreja têm de colocar o anjo numa ocupação que não é a dele, né, que é a ocupação, que é a posição de Jesus Cristo, que é o intermediador, o mediador entre Deus e os homens. Só que, em razão desse receio, muitos não falam sobre os anjos. Nós precisamos atribuir a posição dos anjos conforme a Bíblia Sagrada coloca para nós, né, as suas atividades, suas funções. E o ministério dos anjos, o ministério angelical, é tão importante desde o Antigo como no Novo Testamento, né? Nós temos a presença
dos anjos nas duas alianças. Podemos também centralizar esse assunto no que diz respeito a duas correntes teológicas muito conhecida, que é a corrente teológica do deísmo e do teísmo. O teísmo é aquela em que acredita que Deus é o criador e o sustentador do universo, do planeta Terra, e que Deus, na medida da oportunidade, da necessidade ou da sua própria soberania, ele interfere nas coisas que diz respeito à humanidade, né? Então, ele é um Deus que é onipotente, né, soberano, mas ao mesmo tempo ele é imanente, porque ele adentra nas relações de governo, ele entra nas relações humanas, e como diz aí as nossos avós, né, ele cabe no coracinho de cada crente, né, de cada cristão. Então, nós cremos no teísmo, que ele criou todas as coisas, o planeta, e ele interfere segundo a sua ordem, segundo a sua vontade, segundo a sua necessidade. Agora, o deísmo, né, é aquela analogia de que Deus é aquele relojoeiro que fez o relógio e deixou o tic-tac do tempo batendo, e ele não interfere nesse tempo, ele abstém, né, de tudo com relação ao planeta e às relações humanas. Então nós não cremos no deísmo, nós cremos no teísmo. E uma grande verdade é a aparição deste anjo, né, que é um instrumento divino, né, corroborando o teísmo, essa frente teológica que nós cremos, nós acreditamos. Alguns céticos até diminuem a presença do anjo, eles falam que era um carcereiro, que fez amizade com os apóstolos e foi lá, abriu a tranca e eles escaparam, né? Outros falam que era uma força impessoal e não necessariamente um anjo. Então muitos querem apequenar a expressão bíblica, mas nós cremos que aqui realmente é o anjo do Senhor, como bem coloca na Escritura. Então nós cremos também no ministério dos anjos. Amém. Subtópico 2 aqui, a intercessão. Subtópico 2, a intercessão da igreja, pastor Benê. Pastor Neusley, sobre a intercessão da igreja, na nossa lição diz que a igreja ela é um agente ativo. A igreja ela precisa orar, ela intercede. Após a morte de Tiago, como já foi dito aqui, houve uma perseguição ainda maior, mas também a igreja ela começou a orar ainda mais, porque havia agora preso um outro apóstolo. Então a igreja começa a interceder ainda mais quando Tiago ele morre. Então, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre também. Quando um membro está sofrendo alguma dificuldade, algum problema, todo o corpo ele sofre também. O que nós precisamos saber, de fato, é que quem está sofrendo agora, onde está tendo uma perseguição, porque senão nós não vamos orar. Por que alguns não oram pela igreja perseguida? Porque não se sabe que existe uma igreja perseguida, mas existe sim muitos que estão sendo perseguidos hoje ainda, nesse exato momento. Sim. A igreja perseguida na Ásia, em parte da África, no Oriente Médio, por exemplo. A igreja precisa saber quem são esses perseguidos, esses que estão sofrendo perseguições, para que a igreja possa interceder, para que possa orar. Então, para isso, pastor Neusley, eu acho interessante que o professor procure saber quem são essas igrejas perseguidas, esses povos perseguidos, por causa do evangelho. Não sei se pode colocar depois, talvez, no link da igreja, do programa aqui, talvez, mas existe algo muito interessante que fala sobre a lista dos 50 países mais perseguidos, aqui de 2025, desse ano mesmo. Então, abrange parte da Europa, parte da África e de toda a Ásia. Existe ali os países onde são perseguidos. Então, é uma diferença também, pastor Neusley, sobre a janela 1040. Às vezes as pessoas elas fazem alguma confusão sobre isso. A janela 1040 abrange os países
menos evangelizados, onde menos tem missionários eh, ali servindo. Então, são países menos evangelizados. Já os perseguidos é uma outra lista que fala dos países que são perseguidos. Então, um ranking dos 50 países. Inclusive, o país onde nós temos missão, ele é o 37º país mais perseguido, onde o evangelho é o mais perseguido. Então, alguns não sabem disso. Mas Moçambique, por exemplo, não está no Janela 1040, mas faz parte dos países perseguidos. Em primeiro lugar, todo mundo já deve saber que é a Coreia do Norte. É o país que os cristãos são perseguidos. É importante que o professor tenha acesso a esse material, que pesquise, que procure, que diga para a igreja, para os seus alunos, para orar por esses países, por esses irmãos que são perseguidos, essas igrejas que são perseguidas nesses países. Muitos deles, eles vivem em igrejas subterrâneas, muitos deles não têm a Bíblia Sagrada, eles são extremamente perseguidos. Então é necessário que a igreja ore. Como nós ouvimos aqui o professor Mike, ele falando que quando a igreja ora, o anjo do Senhor está ali para ajudá-los. Eu tive uma experiência, pastor Neusley, bem rápido, que eu acho que é válido para esse momento, creio que é válido para esse momento. Acho que 2000, se não me engano, em 2011, 2012, quando nós chegamos ali em Moçambique, tive uma forte perseguição. E estavam sofrendo muito com essa perseguição, religiosa até. E eu estava orando de madrugada e pedindo a Deus um socorro, porque a nossa vida corria risco também. Então, orando de madrugada, apareceu um jovem de madrugada pedindo trabalho. O nome dele era Ocene, desse jovem. E o trabalho de madrugada, ele disse, eu quero vir aqui para trabalhar com vocês como guarda aqui. Mas quem falou que eu estou precisando? Então ele disse, não, me mandaram vir aqui porque você estava precisando de um guarda aqui com você. E então contratamos ele para ser o guarda. Colocamos ele para morar na igreja e aquela pessoa, ele foi um anjo de Deus para a minha vida. Nos ajudou, nos alertava dos perigos, não permitia que eu fosse para o templo, para a nossa base missionária, quando havia risco ali. Ele ligava, me comunicava, me protegia, a mim e a minha família, a minha esposa, que naquela época estava grávida ainda. E quando, pastor Neusley, aquela perseguição terminou, quando aqueles que me perseguiam desapareceram dali, esse jovem desapareceu também. Nunca mais vimos ele. Ele apenas deixou um bilhete para mim e foi embora. Muito obrigado por conhecer, fiz a minha missão. Deus abençoe. Então, cremos que Deus envia pessoas para nos ajudar, para nos livrar de grandes perigos também. Glória a Deus por isso, né? Que testemunho glorioso. Inclusive, já é bom eu fazer menção aqui. Alguns que de repente vão assistir a nossa lição aqui no estúdio ADCast e não tem conhecimento, pastor Benê foi missionário durante 8 anos ali na África, em Moçambique, em uma de nossas igrejas, e também cuidava depois da base missionária ali toda. Até hoje ainda é o coordenador da nossa base missionária ali em Moçambique, que são hoje 22 igrejas, né, pastor Benê? Já está indo para 24, porque construiu mais 2 essa semana que passou agora. Para 24 igrejas já. Glória a Deus por isso, né? E aí já faço aqui o convite, você que está nos assistindo, para que você compartilhe esta live da lição da Escola Bíblica Dominical com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e possam ser abençoadas através das lições da Escola Bíblica Dominical. Você compartilha, curte aí os nossos conteúdos e eu tenho certeza que você e a sua família será abençoado por todo o subsídio que é passado aqui, por toda a lição que é ministrada pelos professores. Deus continue abençoando a sua vida. Vamos lá para o último subtópico aqui, só fazendo menção aqui, complementando o que os professores já falaram sobre a questão aí da igreja protegida. Nós falamos sobre o anjo de Deus, nós falamos sobre a intercessão da igreja, e inclusive muito bem apontado pelo pastor Benê, a importância de você saber um pouco mais sobre
os países que necessitam da nossa oração, a oração intercessória, para que Deus os guarde, os proteja. Assim foi quando Tiago tinha morrido pela perseguição, Pedro é preso, mas não nega, continua pregando o evangelho, é preso de novo. E o que os irmãos faziam? Oravam, Continuavam em oração, mantinham-se em oração. Era cada vez. A primeira vez que Pedro sai, ele vai para uma reunião de oração. E diz que onde eles estavam, o lugar estremecia com o poder da oração. Aí depois ele é preso de novo. Quando ele é solto, ele vai para onde? Para uma casa de oração novamente. Então, a igreja permanecia em oração, cada vez mais estava em oração. A visão era uma só, era uma visão de uma igreja que precisava estar em oração para que o crescimento desta igreja ele continuasse. Não que não haveria mais perseguição, porque até hoje existem as perseguições, mas uma igreja que ora, ela é guardada e protegida pelo Espírito Santo. Inclusive, já passo, pastor Benê, inclusive nós temos uma frase que a gente fala e não se cansa de falar, eu acho que quase em todos as nossas lições e podcast aqui, eu faço menção dessa frase, que eu acho que já está eternizada, né? Que é a frase do nosso pastor. A oração não é tudo. Ah, você colocou aí no seu esboço, né? Tá ali. Eu falei primeiro, você ia falar, né? Não era sobre isso, não. A oração não é tudo, mas ela é a base, né? a base de tudo, né? E Deus continue nos abençoando. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição. A igreja destemida. E aí o primeiro tópico subtópico diz, testemunho com poder. Evangelista, irmão Mike. Bom, testemunho com poder. Por que poder? Porque essa capacitação espiritual, ela veio partindo do Pentecoste, que em uma outra oportunidade nós trabalhamos aqui. E o Pentecoste, o poder, o revestimento, capacitou homens como, por exemplo, Pedro, que era um homem que negou a fé, negou Jesus, era um homem muito agindo pelo ímpeto, né? Controlasse as suas emoções, digamos assim, e ele foi uma pessoa que testemunhava com poder ao ponto de morrer, né, pelo evangelho. Então, esse poder foi essa capacitação. Eu quero fazer a leitura de Atos capítulo 5, versículo 21, que diz assim, nós tivemos aquela intervenção por parte do anjo, né, de maneira milagrosa, e no verso 21 continua dizendo, ao amanhecer eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Então, diante da instrução do anjo, eles vão para o pátio e continuam a ensinar o povo, continuam a pregar a palavra do Senhor. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia. Então veja bem, o sinédrio, que é composto por 70 anciãos, convocaram uma assembleia, todos os líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Eu fiz uma pequena especificação para os irmãos entenderem, eu acho que é importante levar para a EBD. Toda a corporação de anciãos era composta por todos os 3 tribunais. Então veja bem, são 3 tribunais ou bancos de juízes de Jerusalém. Além do grande sinédrio, que se compunha de 70 anciãos, então vale lembrar que o sinédrio é o STF, né, religioso. É o Supremo Tribunal Federal de âmbito religioso daquele tempo. Então, além do sinédrio, nós tínhamos 2 tribunas judiciais. Uma julgava junto à porta do pátio externo do templo e o outro perto da porta interna, também chamada Porta Formosa. Cada um desses 2 tribunais era composto de 23 juízes. Então, 23 mais 23, 46. 46 mais 70 vai dar 116 juízes. Se todos atenderem essa convocação, né, por parte do sumo sacerdote, compareceram quantos juízes? 116 juízes para pressionar um cala-boca nos apóstolos. Não, para de falar nesse nome, para de falar na doutrina de Jesus. Então,
Estava no coração do sumo sacerdote reunir todas essas forças contra os apóstolos e, por anuência comum, acabar com eles de uma vez por todas. Então veja que a pressão psicológica era muito grande. Então, se não fosse pelo poder de Deus, né, para que eles pudessem enfrentar toda essa pressão, imagina 116 juízes, não era tarefa fácil, mas eles se desvencilharam. E é tão interessante que a Bíblia diz que o capitão da guarda do templo, isto é, contextualizando a polícia, né, e os chefes do sacerdote ficaram perplexos imaginando o que teria acontecido. Eles ficaram perplexos diante da prisão. O anjo fez com, não sei se foi um teletransporte, pastor Ebenezer, ou se o anjo tinha a chave espiritual e abriu a cadeia. Os comentaristas não dão esse detalhe. Mas o que deixaram eles mais perplexos foi que, no verso 25, nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão, eles não fugiram, eles não correram diante da acusação e da assembleia. Eles estão no pátio do templo ensinando o povo. Ou seja, eles estão continuando a instauração do inquérito, né, para poder condená-los, né? E a condenação, evidentemente, é a morte. E eles continuaram a pregar, ensinar no templo ao povo, né? Continuou falando a respeito do Senhor. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força. Por que será que agora eles não usam a força? Né, a força compulsória como antes eles usaram, porque eles viram que a popularidade do povo era tão grande que os apóstolos se protegiam por essa popularidade, tanto que o texto é bem claro, que eles temiam que o povo os apedrejassem. Então, as autoridades maiores, eles temiam morrer, mas não morrer simplesmente por pessoas comuns, mas morrer pela multidão. Seria para eles uma morte vergonhosa. Então, por isso que eles temiam os apóstolos do Senhor. E por que o povo acompanhavam eles? Justamente porque eles pregavam com autoridade e pregavam com milagres. Glória a Deus. Glória a Aqui Deus. até a lição ela faz menção de que eles não se intimidaram porque estavam capacitados pelo poder do alto. E aí o autor da lição ele até faz menção que alguns antigos até chamavam o nome de Atos do Espírito Santo, né? Porque eles estavam capacitados e capacitados eles tinham coragem para fazer tudo, podemos dizer assim. Mesmo intimidados, eles não pararam de pregar, assim como Paulo depois, mais para frente, né? Apedrejado, dado como morto. O cara era para levantar e falar: tô fora, nunca mais. Ele volta para dentro da cidade e continua pregando como se nada tivesse acontecido. A capacitação do Espírito Santo. Mas vamos lá para o subtópico 2, já indo para o final da nossa lição. Convictos de sua fé, pastor Benê. Pastor Neusley, é importante que diz aqui na lição que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Então, eles permaneciam ali. Não importa o que acontecesse, eles permaneciam ali porque estavam convictos da sua fé. Então, o que leva os crentes a negociarem a sua fé? O que faz a pessoa negociar a sua fé? Então, pelo menos o medo é uma delas, que medo de retaliação, medo de perseguição, ou então querer levar vantagens em alguma coisa. Um líder tcheco, ele disse que ele só respeita alguém que tente me convencer, tente me converter. Essa pessoa eu respeito. Ou seja, o poder, ele despreza a fraqueza. Então, esses homens, as quais o pastor Neusley acabou de dizer aqui, eram homens tão cheios do Espírito Santo, tinham tanto poder, que ele desprezava a fraqueza que eles tinham por fraqueza desses líderes religiosos. Ou seja, tanto pode servir para um lado quanto para um outro. Se alguém poderoso, ele não nos respeita, não tem medo de nós, eles nos desprezam. Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, capacitados, então entendemos que temos o poder de Deus em nossa vida, e então nós desprezamos essas autoridades. Não temos problema de ser perseguido. Nós ainda fazemos isso com muita alegria. Então, veja bem, o que diz, já foi citado aqui, o que diz o apóstolo, o que diz a palavra de Deus,
apóstolo Pedro dizendo que não importava obedecer aos homens, mas sim obedecer ao próprio Deus. Então, o que isso lhe custou? Uma tortura física. Em Atos capítulo 5, versículo 40, diz que eles sofreram tortura por causa disso. E qual foi a reação deles diante desse grande sofrimento? O que eles fizeram diante do sofrimento? O versículo 41 do capítulo 5 diz: retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijaram-se. Ficaram felizes, ficaram contentes. O pastor Neusley acabou de dizer aqui, uma pessoa comum ia fugir daquilo ali. Eles não, eles ficaram contentes, ficaram alegres, ficaram felizes por se terem julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Eles se sentiram assim, somos sortudos, né? Fomos privilegiados por sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E mesmo sofrendo ameaça, né? Todos os dias no templo, versículo 42, no templo e nas casas, não cansava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Mesmo diante da perseguição, eles permaneciam ali, fazendo o que era proposto para eles fazer, que era pregar o evangelho. Então, pastor Neusley, infelizmente, hoje alguém pode querer levar vantagem com isso e negam a sua fé. Nós vemos hoje que existe algumas denominações se tornando igrejas inclusivas, para ficar bem, para ser benquistas, né? Igrejas inclusivas são igrejas que aderem a todo o modernismo porque eles não querem serem perseguidos, não querem ser malquistos. Então, eles fazem inclui dentro da sua igreja, foi dito aqui no começo pelo pastor Neusley, sobre os nossos princípios. Então, eles jogam os princípios cristãos fora, porque eles preferem não serem perseguidos. Então, infelizmente, acontece isso. Então, quando a igreja ela se torna morna, quando ela se perde a sua essência, quando ela para de ser uma igreja poderosa, quando ela para de pregar o evangelho de Jesus Cristo, quando ela tem medo das perseguições, ela se torna uma igreja morna e ela está, então, a um passo do ecumenismo. Então, eles dizem o quê? Vamos nos unir, todo mundo, né? Vamos nos unir. A igreja primitiva, ela não rendeu-se a esse modernismo, não se rendeu a nada, porque estavam convictos da sua fé e permaneciam firmes naquilo que eles haviam aprendido do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero aqui, desde já, agradecer, evangelista Mike, pastor Benê, por ter aceitado o convite de estar aqui, juntamente conosco aqui, participando de mais uma lição da Escola Dominical. Deus abençoe. Amém, pastor Neusley. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Repito, sou um leão na cova dos Daniéis. Irmãos, o pastor, eu tenho a teoria, ele tem a prática, e qual que vale mais, né? Os dois, o pássaro anda com as duas asas, voa com as duas asas. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui desde já e dizer para os irmãos que a lição de hoje foi uma lição extraordinária. Mostra-nos o contexto da perseguição da igreja primitiva, mas também trazendo para os dias atuais a perseguição que a igreja enfrenta. E entendendo que, mesmo em meio à perseguição, existe também um Deus que protege essa igreja. E se a igreja permanece em oração, a igreja vai vencer. Não que nós devemos estar procurando ser perseguido, não, mas sabendo que haverá perseguição, mas também haverá o Deus que nos livra de todo mal e de todo perigo. Também deixando claro que os princípios bíblicos, eles não podem ser alterados por conta de não sofrer perseguição, mas devemos permanecer com os mesmos princípios, entendendo que não é homem, não é governo que vai mudar aquilo que é a nossa fé, a fé que nós estamos arraizado. Então, que nós possamos ficar com esta lição de hoje, entendendo que é Deus quem nos guarda, e a frase célere aí do nosso pastor: a oração não é tudo, mas ela é a base de tudo. Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse conteúdo, curtir esse conteúdo e que esse conteúdo possa ser uma bênção para a sua casa e para a sua família. Deus abençoe.
subsídios. Lições Bíblicas Adultos.